Bem, a aula agora é sobre ângulos. O que é um ângulo? É uma região limitada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas, elas recebem o nome de lados, são os lados do ângulo, são esses daqui em vermelho. Este ponto aqui, que é o início das duas semirretas, é chamado de vértice. E o ângulo é esse espaço aqui entre as duas semirretas. O que nós usamos para medir um ângulo? Nós usamos o transferidor. Então, o transferidor, esse transferidor aqui é um transferidor de 180 graus, que tem metade de uma circunferência, e é com ele que nós medimos um ângulo. O ângulo, ele pode ter 90 graus. Se ele tiver 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Se ele for maior do que 90 graus, entre 90 e 180, ele vai chamar de ângulo obtuso. Se ele for menor do que 90, de 0 a 90, ele vai chamar o ângulo agudo. O ângulo de 180 graus é o ângulo chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. E maior do que 180, entre 180 e 360, ele é chamado de ângulo côncavo. Nós temos um exemplo de cada um aqui. O ângulo reto, ele aparece geralmente assim, olha, com um quadradinho, para indicar que ele tem 90 graus. Então, esse é o ângulo reto, ele tem que ter exatamente 90 graus. Então, nós formamos aqui retas perpendiculares. O ângulo agudo, ele tem menos do que 90 graus. O obtuso, mais que 90 graus, entre 180 e 90. O ângulo raso é o ângulo de meia volta, ele tem exatamente 180 graus. E o ângulo côncavo, que é esse aqui está marcando 230, ele tem mais do que 180 e menos do que 360. Bissetriz. A bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo na metade. Então, aqui nós temos escrito em vermelho aqui, bissetriz. Esta é a semirreta que divide o ângulo na metade. Nós vamos ter aqui dois ângulos de mesma medida. Ângulos complementares. Ângulos complementares é quando a soma dá 90 graus. Se eu tenho dois ângulos, um de 20, um de 70, eles são dois ângulos complementares. E quando a soma dá 180, então nós vamos ter ângulos suplementares. Aqui é só complementares. Sabendo que a medida de um ângulo agudo é x, então o seu complemento vai ser 90 menos x. Quer dizer, completando 90 graus, nós vamos ter ângulos complementares. Agora, suplementares é quando somam 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo y e um ângulo 180 menos y, eu vou ter dois ângulos suplementares. Eu posso ter um de 100 e um de 80. Então, eu vou ter dois ângulos suplementares. 100 mais 80, 180. Vamos resolver isso com problemas. Vamos usar esses conhecimentos para resolver problema aqui na tela. Qual é o ângulo que, somado ao seu triplo, ao triplo do seu complemento, dá 210? Bem, qual é o ângulo? O ângulo eu não sei, então eu vou colocar que o meu ângulo é x. Quem é o complemento do x? Complemento é o que falta para 90. Então, o complemento vai ser 90 menos x. Esse é o complemento. Qual é o ângulo que, somado com o triplo do seu complemento, então 3 vezes o complemento, dá 210. Então, fica igual a 210. Bom, vamos resolver aplicando aqui a propriedade distributiva, 270 menos 3x igual a 210. Vai cair numa equaçãozinha de primeiro grau, x menos 3x vai dar menos 2x, igual 210, eu vou passar o 270 para o outro lado, que ele vai subtraindo. Menos 2x é igual a menos 60. Vamos multiplicar isso por menos 1, porque o nosso x está negativo. Então, vai ficar 2x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 2. O nosso x será 30.
Então, a pergunta é, qual é o ângulo que somado ao triplo do seu complemento dá 210? Esse ângulo é 30. Então, nós temos aqui a nossa resposta. O ângulo é 30, porque eu dei nome de X para eu poder descobrir quem era esse ângulo, né? Então, nós usamos aqui complemento. Agora, vamos trabalhar com ângulos suplementares. A razão entre dois ângulos suplementares é igual a 4/5. Determine o complemento do menor. Bem, então vamos primeiro trabalhar com essa parte de cima aqui. A razão entre dois ângulos suplementares é igual a 4/5. Ângulos suplementares são, um é x e o outro é 180 menos x, porque suplementar soma 180. Está dizendo a razão entre dois ângulos suplementares, então x está para 180 menos x, assim como 4 está para 5. Essa foi a informação do meu problema. Nós vamos descobrir quem é esse x. Então, quais são os dois? A pergunta aqui é, eu vou saber quais são os dois, para depois eu poder ver qual é a resposta que eu tenho que dar aqui. 5x é igual a 4 que multiplica 180 menos x. 5x é igual a 4 multiplicado por 180 dá 720 menos x. 5x, eu vou passar o x para cá, ele vem positivo. Opa, vamos mudar aqui. Esqueci de multiplicar por 4. Aqui é 4. Então, é 5x mais 4x igual a 720. 9x é igual a 720. O x vai ser igual a 720 dividido por 9. Então, o nosso x vai ser 80. Bem, e descobri, então, um dos ângulos. Como falava de suplemento, então, o outro é 180 menos x, que vai ser quanto? 180 menos 80 dá 100. Então, os ângulos suplementares são esses. Um 80, o outro 100. A pergunta é, determine o complemento do menor. O menor é 80. O menor, 80. O que eu quero é o complemento do menor. O que é o complemento? É o que falta para 90. Então, o complemento, 80 para 90 é 10. Então, nesse exercício, nós falamos sobre ângulos suplementares e ângulos também complementares, porque no final eu precisei do complemento para poder dar a resposta. O complemento de um ângulo está para o seu suplemento como 2 está para 7. Calcule a medida do ângulo. Então, nós estamos falando de complemento de um ângulo e suplemento do ângulo. Então, o complemento de um ângulo, complemento é 90 menos o ângulo, está para o seu suplemento. Então, o suplemento é 180 menos ele, assim como 2 está para 7. Quando nós trabalhamos com proporção, a ordem é muito importante. Do jeito que está escrito aqui, nós vamos seguir nesta ordem. Fala o complemento para o suplemento, depois 2 para 7. Então, é o complemento em cima, suplemento embaixo, 2 e 7, na ordem que está. Vamos colocar aqui entre parênteses para eu poder multiplicar em cruz. 90 menos x multiplicado por 7 é igual a 180 menos x multiplicado por 2. A ordem que eu multiplico aqui também não importa. Eu posso começar multiplicando o 180 por 2 ou o 90 menos x por 7. Eu vou chegar no mesmo resultado. 630 multiplicando 9 vezes 7, 63, menos 7 vezes x, 7x igual a 360 menos 2x. Eu vou colocar
x no primeiro e o que não tem x no segundo. Então, 7x, traz o 2 para cá, ele vem positivo, 360 e leva o 630 para o segundo membro, que ele vai negativo. Menos 5x é igual a 630 negativo com 370 positivo vai dar 270. Eu vou multiplicar isso daqui por menos 1, porque o 5x ficou negativo. Então, igual a 270. Nós estamos falando em medida de ângulo, ela tem que dar positiva. X é igual a 270 dividido por 5. X vai ser igual a 54. Bem, qual é a pergunta? Calcule a medida do ângulo. Bem, então o ângulo, como nós colocamos que o ângulo era x, então nós descobrimos o valor do x, chegamos já na resposta. Então, resposta, o ângulo mede 54 graus. Então, aqui nós trabalhamos com complemento e suplemento e também usando uma proporção, né? Ângulos OPV. O que são OPV? Ângulos opostos pelo vértice. OPV, opostos pelo vértice. Dois ângulos são OPV quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Eles são congruentes. Então, quando nós cruzamos duas retas, como está aqui, nós vamos ter aqui, olha, esses dois ângulos que está marcado aqui na figura são OPV. Eles são opostos pelo vértice. Isso aqui em vermelho é o vértice. Um está para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Eles são OPV, opostos pelo vértice. São sempre de mesma medida. Quando nós temos duas retas assim concorrentes, né, que cruzam, eu vou ter dois pares de ângulos OPV. Tem esse daqui e tem esse outro aqui também, olha. Aqui, o de cima com o de baixo. E dá para perceber também que se nós juntarmos a medida dos quatro ângulos, nós vamos ter 360 graus, porque formou uma circunferência. Calcule o valor de x, y e as medidas dos ângulos das figuras. Nessa figura da letra A tem só x. Na letra B vai aparecer x e y, vamos calcular as duas letras. Bem, aqui eu tenho uma figura onde tem ângulos OPV. Então, aqui eu tenho, olha, este ângulo e este ângulo, eles são dois ângulos opostos pelo vértice. Toda vez que eu tenho opostos pelo vértice, eu posso igualar as medidas, porque eu sei que as medidas são iguais. E aí eu vou descobrir o valor do x e depois o valor de cada ângulo. Então, vamos igualar aqui na tela. 2x menos 10 igual x mais 20. Caiu numa equação de primeiro grau, que como sempre nós vamos colocar x no primeiro membro, né? Letra no primeiro membro e número no segundo membro. X vai ser igual a 30. Bem, então já descobri qual é a medida x. Descobri quanto vale o x, é 30. Mas o problema ainda pede as medidas dos ângulos. Então eu quero saber quanto vale esse ângulo x mais 20. Se eu já descobri que o x vale 30, então 30 com 20 vai dar 50. Então, já descobri que este ângulo aqui mede 50. Tá? O outro ângulo, que é OPV, ele também tem que dar 50, porque são OPV, são iguais. Mas eu vou calcular de todo jeito aqui, só para ter certeza. 2x menos 10 é igual 2 vezes 30, porque o x vale 30, menos 10, igual a 60 menos 10 igual a 50. Então, ficou provado que eles realmente são iguais. Então, aqui, nessa letra A, nós encontramos o valor do x vale 30 e cada ângulo mede 50. Neste caso, está pedindo só este ângulo e esse, que são 50 cada, né? Os OPV que tem aqui, que estão marcados na figura. Se tivesse pedido os quatro ângulos, qual seria a medida deste ângulo aqui? Se aqui é 50, eu vou completar aqui com 130 para formar 180 graus. Olha, esses dois aqui dá 180. E aqui também vai ser 130.
Então, 130 com 50, 180, e aqui também dá 360 no total. Então, quando pede os 4, a gente encontra os 4. Nesse caso, não estava pedindo. Aqui também pede. Aqui sim eu tenho que encontrar os 4 ângulos, porque aqui pede a medida do x, do y e a medida dos ângulos. Então, nós vamos começar montando esse nosso problema, mas agora nós temos 2 letras, hein? Então, eu posso colocar aqui, olha, OPV, x mais y igual a 2x menos y. Eu também poderia usar o de cima com o de baixo, mas aí nós vamos aumentar mais uma letra, alfa. Então, vamos tirar essa letra e deixar ela para o final. Então, eu vou montar como? 2x menos y é igual a x mais y. 2x, passo o x para o lado de cá, ele vem menos x, menos y, passo o outro y também, igual a 0. Vamos juntar agora as letras, x menos 2y igual a 0. Encontrei uma equaçãozinha com 2 letras. Não vai dar para resolver dessa maneira, então nós vamos ter que continuar resolvendo usando algum outro conhecimento. Então, olhem que aqui eu tenho 180 graus, juntando esses 2 aqui que eu estou marcando. 180. 2x menos y somado com 4x menos 2y vai dar 180 graus. Então, eu vou usar esse conhecimento também. 4x menos 2y somado com 2x menos y igual a 180. Vamos juntar x e y. 4x com 2x vai dar 6x. 2y com y, os dois negativos vai dar menos 3y, igual a 180. Bom, veja que aqui eu tenho 6, 3 e 180, todos são divisíveis por 3. Vamos usar isso, então, em nosso favor para resolver esse exercício, porque sempre diminuindo o número, diminuindo os valores, a gente vai ter mais facilidade para resolver o exercício. Menos y é igual a 60. Então, aqui eu encontrei uma outra equação com as mesmas letras. Olha, as duas estão aqui. Com essas 2 equações, eu vou montar um sistema. X menos 2y igual a 0 e 2x menos y igual a 60. Formei um sistema com 2 equações e 2 variáveis. Como que eu vou fazer para resolver isso? Eu tenho que eliminar uma letra. Para eliminar uma letra, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o de cima por menos 2. Menos 2x, menos com menos vai dar mais 4y é igual a 0. E o de baixo, a segunda equação, eu vou copiar igualzinho. Então, vamos cancelar o x. Então, nós vamos ter aqui 4y menos y vai dar 3y igual a 60. Y é igual a 60 dividido por 3. Então, o nosso y vale 20. Encontrei o valor do y, é 20. Mas o x eu ainda não encontrei. Então, vamos agora encontrar o valor do x pegando uma das 2 equações. Qualquer uma delas serve. Eu posso pegar a primeira, olha, x menos 2y igual a 0. No lugar do y, eu vou substituir por 20. X menos 2 vezes 20 igual a 0. X menos 40 igual a 0, então o x deu 40. Pronto, encontrei o valor do x e o valor do y. Mas eu não acabei ainda, eu tenho que encontrar o valor dos ângulos. Bem, este ângulo aqui que eu vou circular agora, x mais y, está fácil de encontrar. Se o x vale 40 e o y vale 20, este ângulo vale 60. Então, já encontrei. Esse ângulo aqui, então, é 60. Se esse é 60, aquele outro lá na frente vai ser 60 também. Agora, vamos ver aquele de cima. 4x menos 2y. 4
vezes o x vale 40, menos 2 vezes o y, e o y vale 20. Então, 4 vezes 4, 16, 160, menos 2 vezes 20 dá 40, que vai dar quanto? 120. Então, este ângulo de cima mede 120 e, consequentemente, o ângulo de baixo 120. E se eu juntar 120 com 120 mais 60 mais 60, vai dar os 360, que é uma circunferência completa. Então, aqui nós encontramos usando OPV, mas aí nós caímos aqui num sistema, né? Precisei resolver através de um sistema, porque nós tínhamos 2 letras. Quando tem 2 letras, acaba sempre caindo num sistema. Mais um problema. Os ângulos alfa e beta são opostos pelo vértice. Se são opostos pelo vértice, eu já tenho que pensar que eles têm a mesma medida. O primeiro é expresso em graus por 9x menos 2. E o segundo, 4x mais 8. Determine esses ângulos. Bem, eu já sei que eles são OPV, então eu posso igualar a medida deles. Igualando, eu vou descobrir o valor do x através dessa equaçãozinha de primeiro grau. 9x, passo o 4 para o primeiro membro, 8 mais 2, quando muda de membro, muda a operação. 5x igual a 10, x é 10 sobre 5, que vai dar 2. Mas eu não estou perguntando o valor do x, eu estou perguntando o valor dos ângulos. Então, vamos calcular. 9x menos 2 é igual a 9, multiplicado por 2 e menos 2. 9 vezes 2, 18, menos 2, 16. O outro ângulo, que é OPV, tem que dar a mesma coisa, mas eu vou fazer também. 4 vezes 2 mais 8. 4 vezes 2, 8, com 8, 16. Eu nem precisava fazer o segundo, porque eu tinha certeza que seria igual, mas eu fiz para provar que realmente, se os ângulos são OPV, eles têm que ter a mesma medida. Agora vamos falar sobre bissetriz. Se OP é essa semirreta aqui, ó. OP é a semirreta que divide o ângulo na metade. OP é a bissetriz do ângulo AOB. O ângulo AOB é esse ângulo aqui, ó, AOB. Quando nós falamos de ângulo, nós colocamos sempre um circunflexo aqui em cima do O. Esse O é o vértice, é o ponto que fica sempre aqui no meio, ó, na origem, tá? Determine x e y. Bem, aqui na letra A também apareceu só o x, então nós vamos trabalhar só com o x. Vou descobrir qual é o valor do x. Se eu sei que OP é bissetriz, está dividindo na metade. Dividiu na metade, então 3x menos 5 tem que ser igual a 2x mais 10. Eu quero saber o valor do x, é só resolver a equação que tem aqui. Uma equação de primeiro grau. Passando o x para lá, ele vai positivo. 3x menos 2x vai dar x é igual a 15. Pronto, já descobriu qual é o valor do x. Então, sabendo esse conceito de bissetriz, eu sei que bissetriz divide o ângulo na metade, então eu igualei os dois lados, né? Igualei os dois ângulos formados aqui e descobri o valor do x. Era só o x que pedia nesse exercício. Agora, na letra B, nós vamos encontrar letra x e letra y. Olhem que aqui, esse OP que eu estou riscando aqui é a bissetriz que divide o ângulo AOB na metade. Então, esse OP é a bissetriz desse meu ângulo, hein? Se é a bissetriz, eu já sei que x mais 30 é igual y menos 10. Porque é bissetriz, está dividindo na metade. Mas nós vamos ter aqui duas letras. X menos y vai ser igual a menos 10 menos 30. Eu estou acertando aqui, colocando letras no primeiro membro.
vai ficar menos 40. Encontrei aqui uma equação com duas variáveis. Mas eu ainda tenho mais uma informação que não foi falado no problema, mas que está aqui no desenho. Eu sei que esse que está riscado em vermelho aqui, olha, está formando 180 graus. Se eu juntar esses três ângulos, dá 180. Então, vamos juntar os três ângulos. X mais 30, somado com y menos 10, e somado com 2y é igual a 180. Eu estou somando os três ângulos, que formam a metade de uma circunferência. Então, vamos juntar as letras. X mais 3y igual 180. E vamos passar para o lado, para o segundo membro. Eu vou passar o mais 10 e menos 30. X mais 3y é igual 180, com mais 10 dá 190, então com menos 30, 160. Encontrei uma outra equação, onde tem também as mesmas letras. Eu tenho x e y. Então, vamos juntar essas duas equações e formar um sistema. X menos y é igual a menos 40. X mais 3y igual a 160. Para que eu consiga cancelar uma letra, eu vou ter que multiplicar, eu vou multiplicar o de cima por menos 1. Vamos ficar com menos x mais y igual a 40 positivo. Verifiquem que quando eu multiplico por menos 1, eu mudo todos os sinais da minha equação. Negativo fica positivo e positivo fica negativo. X mais 3y igual a 160. A equação, a segunda equação, eu não mudei nada. Vamos cancelar o x. E agora eu vou juntar o y, que vai dar 4y igual a 200. Y igual a 200 dividido por 4, que vai dar 50. Encontrei já o valor do y, ainda não tenho o valor do x. Então, agora nós vamos pegar uma das equações, vou escolher a primeira, é igual a menos 40, e vamos substituir no lugar do y, eu vou substituir por 50. X menos 50 igual a menos 40. X vai ser igual a menos 40, e o 50 vai para o segundo membro com sinal positivo. X vai ser igual a 10, ele mudou a operação. Pronto, encontrei. O que o problema pedia era calcule o valor do x e o valor do y. Então, nós encontramos, através desse conhecimento de bissetriz e também dessa soma aqui, olha, formou metade de uma circunferência, é sempre 180 graus. Formou uma circunferência inteira, 360 graus. E nós encerramos por aqui o nosso estudo sobre ângulos. Bons estudos!